Se você está procurando por uma TV de 60 polegadas, com uma boa qualidade de imagem e um ótimo custo-benefício, esse vídeo aqui é para você, porque nesse vídeo nós teremos a review de uma Philco de 60 polegadas e sistema Roku, a Philco P60CRA. E aqui você vai conferir a qualidade de imagem dela, a construção, o som e entre diversos outros aspectos. Então não saia daí, que é logo após a vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Service Tech, seu canal de tecnologia e informação. Meu nome é Matheus e nesse vídeo nós vamos trazer para vocês a review de uma TV da Philco de 60 polegadas e sistema Roku. Essa aqui é a TV Philco P60CRA e aqui nesse vídeo você vai conferir aspectos sobre a sua construção, a sua qualidade de imagem e também o seu som, sistema operacional e também um teste que eu vou fazer nos jogos para saber se ela é uma TV boa para jogar ou não. E você vai conferir tudo isso ao decorrer do vídeo. E essa aqui é uma TV interessante, porque é uma TV que tem um ótimo custo-benefício. E eu vou ser sincero para vocês, desde o momento que eu comprei essa TV e eu liguei ela e testei ela, eu gostei bastante. E eu vou explicar para vocês ao decorrer do vídeo. E antes de a gente passar para o conteúdo do vídeo, eu queria falar com vocês, que caso você queira comprar essa TV, vão ter links aqui embaixo no YouTube Shopping, também na descrição do vídeo. E você comprando por esses links, você vai estar comprando em ótimas lojas, com ótimos preços e também vai estar ajudando a gente a crescer e se manter aqui no YouTube. Então você vai estar apoiando o nosso canal. Então caso você tenha interesse, dá uma olhadinha, beleza? Outra coisa que eu queria falar para vocês também é que o vídeo está dividido em capítulos, então caso você queira pular para um ponto específico do vídeo sobre qualidade de imagem, sistema, som ou qualquer outra coisa do tipo, você pode se guiar pelos capítulos que estão aqui embaixo. Então, sem mais delongas, vamos passar para o conteúdo do vídeo. E vamos passar primeiramente para a sua construção e conectividade. Essa TV da Philco é uma TV que me surpreendeu bastante nessa parte de construção e conectividade, justamente porque ela oferece 4 portas HDMI. Sério, por essa faixa de preço não tem TVs com 4 portas HDMI, quase todas são 3 e essa aqui oferece 4. E destaque para essas 4 portas HDMI, porque elas são 4 portas HDMI 2.1. Então sim, é uma porta HDMI de ótima qualidade. Entretanto, eu queria citar isso para vocês, porque muita gente acha que pelo fato da porta HDMI ser 2.1, a TV teria suporte a 120 Hz. Logo adiantando para vocês, essa TV não é uma TV que oferece 120 Hz, ela apenas opera em modo de 60 Hz. Mais para frente do vídeo eu vou falar sobre o painel dela e a gente vai fazer testes em jogos e vocês vão ver minhas opiniões em tempo real. Mas vou logo adiantando, eu testei e joguei um pouco com ela e achei uma TV muito boa para jogar, mas vocês vão conferir mais para frente do vídeo. Mas se você está achando que ela tem 120 Hz, ela não oferece 120 Hz. É um ponto negativo, por mais que o HDMI 2.1 suporte, ela não passa 120 Hz. Porém, ela oferece suporte HDR10 nas 4 portas HDMI 2.1, então é um ponto bem positivo nesse aspecto, porque algumas TVs só oferecem algumas portas e essa aqui oferece nas 4. Então se você vai ligar mais de um aparelho que tem suporte HDR10, você já está com essa cobertura nas 4 portas HDMI. Um ponto interessante a se destacar é que a porta principal HDMI tem tecnologia eARC, então você pode ligar a sua TV para um console ou qualquer outro dispositivo do tipo e também realizar configurações de som via porta HDMI eARC. E continuando sobre as suas conexões, ela tem 2 conexões USBs na parte de trás, ela também tem uma conexão de antena clássica, então é algo normal de várias TVs, mas se você ainda utiliza a conexão analógica, você pode utilizar nessa TV, e ela também tem uma saída de áudio óptica, que algumas TVs já não têm. Na atualidade, algumas TVs não oferecem mais essa saída, mas ela oferece. Então, se você for ligar um home theater, você tem suporte a uma saída de áudio óptica nessa TV, o que é bem legal. E além disso, a gente tem a clássica conexão de rede, conexão Ethernet que você pode estar ligando na sua TV, o que para mim sempre é bem-vindo. E também continuando sobre a sua construção, essa TV ela pode ser fixada na parede utilizando o suporte tradicional padrão VESA e também ela vem com 2 pezinhos na caixa que você pode colocar na sua TV. E dentro da caixa também a Philco manda o controle, entretanto, a Philco não manda pilhas. Pô, vacilo, Eu acho que poderia mandar 2 pilhazinhas para utilizar no controle. Sobre as pilhas do controle, você vai utilizar pilhas palito do padrão AAA. Então, caso você vá comprar pilhas, é desse tipo de pilha que você precisa comprar. E falando sobre o controle dela é bom, é um controle básico, mas é um controle bem construído, os botões são bem dispostos. Entretanto, não oferece comando de voz diretamente na TV, mas você pode utilizar comando de voz pelo aplicativo da Roku. Abrir YouTube.
E já que eu citei essa parte aqui do aplicativo, eu queria falar também que pelo aplicativo dá para você escolher sair o som da TV pelo seu celular. Então você pode escolher ouvir o som da TV pelo celular, conectar um fone Bluetooth, e isso pode ser feito por até 3 pessoas, então é algo bem interessante, né? Você pode assistir a TV sem incomodar ninguém. Também você pode utilizar com uma Alexa, Google Home ou então pelo seu celular. Então você tem essa possibilidade de dispositivos externos. Caso você já tenha um desses dispositivos, você tem esse tipo de conectividade disponibilizado para vocês. Mas em geral, como eu falei, o controle é um controle bom, esse controle aqui que vocês estão vendo nessa câmera, né? Eu vou mostrar em outra câmera para vocês também. Na minha opinião, é um controle honesto, é um controle que tem uma boa disposição de botões e você não precisa ficar olhando para ele, porque eu não acho ele confuso na hora de você navegar pelos botões. E também continuando sobre a sua construção, falar um pouco por cima do seu som. Ela é uma TV que está equipada com um som de 24 watts RMS, sendo ele dividido em 2 canais de 12 watts RMS. E também conta com a tecnologia de áudio Dolby Audio. Ela não tem suporte a Dolby Atmos, apenas Dolby Audio, mas já oferece uma boa qualidade de áudio que, na minha opinião, tá muito legal. Eu simplesmente estou usando essa TV no volume 12 o tempo todo e já está muito alta, pelo menos para o meu ambiente aqui. Mas caso você queira melhorar o som dela, você pode comprar um soundbar, porém eu não acho necessário. Eu vou falar mais algumas informações sobre o som mais pra frente no vídeo, na parte específica do som. E agora falando sobre a sua imagem, a gente vai entrar diretamente no tópico sobre o seu display. Ela é uma TV de 60 polegadas, como eu falei anteriormente para vocês, e ela tem um painel IPS e sinceramente é um painel que, na minha opinião, tá muito, mas muito bem acertado. A Philco ofereceu um painel que tem uma ótima qualidade de cores, mesmo na configuração padrão de fábrica. Eu não mexi em nada e, na minha opinião, está muito bom. E eu vou falar algumas informações mais técnicas sobre esse painel para vocês. Ele é um painel que oferece ótimos níveis de preto, na minha opinião os níveis de preto dessa TV são excelentes. Eu tô mostrando para você um teste aí, né, para você ver as cores da TV, são cores muito bonitas. E como você pode ver, os níveis de preto são bem fidedignos, ela tem um preto muito profundo, então você consegue ver que as das cenas claras para as cenas escuras, elas são bem destacadas na parte das cenas escuras. Então, sério, é algo que está muito bem equilibrado e muito bem acertado. Eu fiz o teste dando zoom na imagem, comparando uma cena branca que vocês estão vendo aí no desenho do Looney Tunes, comparando a cena branca do olho dessa personagem com a parte do olho escura, e você consegue ver que na parte escura você não tem basicamente nenhum ponto claro na imagem. Então você consegue ver que o preto dessa televisão é muito bom. Você consegue ver que os pixels pretos eles não são iluminados com pixels brancos, o que na minha opinião é um ótimo ponto positivo para a Philco. Nesse ponto aí de qualidade de imagem, níveis de preto, tá de parabéns. E esse painel, como eu falei para vocês, ele é um painel que conta com a resolução 4K, né, como a própria TV já é 4K, e ele tem um contraste dinâmico de 1.200.000 para 1. É um nível de contraste muito bom para uma TV dessa faixa de preço. Além disso, você também pode ajustar a imagem de acordo com o seu gosto, e ela tem muitos ajustes de imagem, mas quando eu digo muitos, são muitos mesmo. Você pode ajustar os ajustes mais clássicos, né, como tom de cor, nível de branco, nível de brilho, outras coisas do tipo, mas você também pode ir em ajustes mais específicos, como até mesmo coloração do aspecto de cor RGB e entre diversos outros. Você pode fazer um ajuste fino, mas muito fino. Sério, nem TV mais cara oferece esse nível de ajuste. Eu tô sendo sincero, eu fiquei extremamente impressionado quanto a isso. E como eu falei, para mim, na minha opinião, de fábrica, ela vem com a qualidade de imagem muito boa. Todas as imagens que vocês viram aí tá nos padrões de fábrica. Vai dizer para mim que não tá bonito. Eu mesmo me impressionei, principalmente pela faixa de preço dessa televisão. Outro ponto também que eu queria falar com vocês é que ela também tem HDR10, como foi citado anteriormente. E o HDR10 dela, você tem 3 modos de imagem pré-definidos. Você tem o modo de HDR escuro, que ela fica com um tom de cor mais lavado e um pouco meio amarelado. Eu, sinceramente, não gostei muito desse modo de HDR. Porém, tem o HDR padrão, que na minha opinião já melhora bastante, e tem o HDR vívido, que puxa um pouquinho mais pro azul e as cores um pouco mais saturadas. Então, caso você queira, você pode ajustar de acordo com o seu gosto. Eu prefiro o modo padrão ou vívido, mas isso é escolha pessoal. E como eu falei anteriormente, você pode fazer os mesmos ajustes do modo padrão no HDR, então é um ponto bem legal. E lembrando também que em cada modo de HDR você vai ter mais ou menos brilho. Uma coisa interessante do brilho dessa TV, você já tem os modos de brilho pré-definidos que podem ser facilmente trocados. Como vocês viram aí, a TV estava com backlight de 80% mais ou menos, e você pode trocar automaticamente entre os modos de brilho, o que tem um acesso rápido bem interessante. Outro ponto que eu queria falar para vocês sobre o brilho é que se você for assistir num ambiente com iluminação controlada ou iluminação moderada, igual esse ambiente que eu estou gravando o vídeo para vocês, você consegue ter uma ótima qualidade de imagem. Se você também for assistir no escuro, você tem uma qualidade de imagem ainda melhor.
Porém, se você for assistir em ambientes muito claros, principalmente com luz direta batendo na televisão, você vai sofrer um pouquinho e também vai sofrer um pouquinho por conta de reflexo. Essa TV é uma TV que oferece um brilho de 280 nits, então em ambientes muito claros você vai ter um pouco de perda de luminosidade, principalmente se a cena que você está assistindo vai ser uma cena escura. Eu estou fazendo duas comparações para vocês. Eu deixei um vídeo de um jogo, uma gameplay que a gente gravou no nosso segundo canal, o nosso canal de jogos, na Academia do X1. Caso você queira conferir vídeos sobre jogos, eu recomendo você dar uma passada lá. E nesse vídeo vocês podem ver que é um vídeo de um jogo claro, e eu tô com a luz batendo e vocês conseguem ver o meu reflexo. Lembrando que o reflexo na câmera parece um pouco mais intenso do que na vida real o reflexo é um pouco menor do que estava aparecendo para vocês, mas você consegue ver que o sol já bate e você consegue ver que a TV reflete bastante o resto do ambiente. Então se você está assistindo uma cena clara, você tem um pouco de reflexo. Porém, quando a gente muda para uma cena escura, você vê que fica bem mais complicado de enxergar alguma coisa quando a iluminação é muito forte. Lembrando que eu estou fazendo um teste intenso, então eu estava com a janela aberta, com a luz batendo diretamente na TV, você pode ver no vídeo. Então nesse caso aí, com a iluminação batendo direto, atrapalha um pouquinho. Mas se você vai assistir num ambiente com a iluminação moderada, com uma sala, com cortina, ou então se você vai assistir de noite, numa sala escura, cara, não tem problema nenhum, a imagem da TV fica excelente no nível que você viu anteriormente. Então no começo do vídeo eu gravei na iluminação controlada e você estava vendo literalmente a mesma imagem que eu estou vendo. Eu ajustei a câmera para você ver do mesmo jeito que eu estava enxergando. Então, como eu mostrei para vocês anteriormente, a imagem dela é muito boa, mas se você for assistir num ambiente muito claro, você vai sofrer um pouquinho com essa questão da iluminação do sol, o que acontece com quase toda a TV, mas é algo que eu queria citar para vocês. Porém, como eu falei, isso pode ser simplesmente resolvido comprando a cortina, então não é um demérito da televisão nesse aspecto. E já que eu estou falando de iluminação, eu queria também falar para vocês sobre pontos de luz e vazamento de luz, que é uma coisa que incomoda muitas pessoas quando compram uma nova televisão. Com a TV toda escura, você consegue ver que tem pontos de luz nas laterais e elas são um pouco bem iluminadas. Porém, na câmera eu fiz um ajuste para aparecer mais. Na vida real eu não estou vendo desse mesmo jeito que vocês estavam vendo, então na vida real eu estava um pouco mais escuro. Eu vou ajustar o vídeo para aparecer exatamente do jeito que eu estava vendo, e ficou desse jeito aí. Só para falar para vocês, isso aqui é um teste para testar vazamento de luz, não quer dizer que a imagem da TV é desse jeito, até porque esse teste aí é apenas para a gente detectar onde tem os pontos de luz da televisão e se eles estão iluminando muito ou pouco, e se tem vazamento de luz nos pretos da TV. Mas sinceramente isso aqui não é um problema, porque é uma situação muito específica que você nunca vai reproduzir no seu dia a dia normalmente, então não vai levar esse ponto como algo negativo, assim como o próprio teste que eu estou fazendo de vazamento de luz. Vocês conseguem ver que tem um quadrado na tela, né, que está se mexendo, e você consegue ver que em volta do quadrado tem um certo brilho, como se fosse uma aura nesse quadrado. Esse brilho nas laterais é o vazamento de luz, mas novamente eu ajustei a câmera para captar ainda mais esse vazamento de luz. No seu dia a dia você não vai ter problema com isso, até porque eu joguei jogos escuros nessa TV, vocês viram jogos escuros também rodando, cenas mais escuras, e eu vou fazer o teste de jogos com vocês. E na minha opinião, eu não senti esse problema no meu uso do dia a dia. Eu joguei, eu assisti filmes, assisti série, e sinceramente isso aí é imperceptível se você está usando a televisão no seu dia a dia. E em geral, falando nesse tópico da imagem, eu achei a imagem dessa TV da Philco muito boa, eu achei a imagem muito bem acertada diretamente de fábrica, os ajustes originais estão muito bem ajustados e é uma TV que me surpreendeu bastante. Geralmente quando a gente compra TV, eu mesmo, por exemplo, eu e meu pai, a gente mexe muito nos ajustes para tentar extrair um pouco melhor do painel, nessa questão de cores e tudo mais, mas nessa daqui a gente não teve que fazer ajuste nenhum, sério, sendo sincero. A gente gosta de televisão, mas a gente não tem que fazer nada. E isso aqui para mim foi um ótimo ponto positivo. Além disso, o painel dela também tem suporte à tecnologia ALLM, que é a tecnologia de baixa latência. Então assim que você liga o PlayStation 5 ou outro console, a televisão identifica automaticamente que você ligou um console e ativa o modo ALLM, o Auto Low Latency Mode, que vai ligar o modo de baixa latência e vai diminuir a latência do display da televisão, tornando as imagens mais rápidas e mais fluidas. Então mesmo com um painel de 60 Hz, você vai ter uma baixa latência nos seus jogos. Não vai ser a mesma coisa que um painel de 120 Hz, obviamente, mas assim, esse modo de baixa latência já ajuda demais, porque ao invés da latência de ser de mais ou menos 10 milissegundos, ela cai bastante.
Eu não sei exatamente qual o número que caia no modo de baixa latência, até porque eu não consegui medir, mas jogando aqui eu não senti muito problema utilizando esse modo de baixa latência. E mesmo você colocando esse modo de baixa latência, você não perde suporte ao HDR10, então você ainda consegue manter o HDR e o modo de baixa latência em 4K, utilizando o modo 60 Hz, que é o padrão da televisão. O que, na minha opinião, sendo bem sincero, está uma configuração muito boa, porque você está utilizando o modo de baixa latência, HDR10 e na resolução 4K. Sinceramente, eu acho isso mais interessante do que utilizar 120 Hz sem HDR e também sem o modo de baixa latência, porque algumas TVs operam dessa maneira. Mas caso você queira uma TV que opere a 120 Hz, essa aqui não é a TV que vai te oferecer essa tecnologia. Então se você tem um console como o PlayStation 5 Pro que consegue entregar 120 Hz, você não vai ter esse aproveitamento aqui nessa televisão. Então é um ponto negativo nesse aspecto. Mas assim, isso vai de perfil para perfil. No meu perfil de jogo, eu acho que 4K 60 Hz está muito bom. E outro ponto que me surpreendeu bastante, que eu tenho que elogiar essa TV da Philco, é na parte do som. O som dela é um som de boa qualidade, é um som de 24 watts RMS, divididos em 2 canais de 12 watts. E cara, me surpreendeu muito bem. O som dela é muito bem ajustado, os graves são interessantes, os agudos também são interessantes. E é uma TV que eu achei com um volume muito bom. Sério, a gente tá assistindo essa TV mais ou menos no volume 12 e ela já fica muito alta, então mais que isso eu acho até meio desnecessário. Mas caso você queira melhorar o som dela, você pode comprar um soundbar. Inclusive você pode utilizar essa saída óptica de áudio dela, então você pode ligar um home theater e ter a melhor experiência sonora possível. Então, na minha opinião, ponto positivo para a Philco, os alto-falantes originais são muito bons. Eu vou mostrar para você um teste aí que eu fiz gravando um dos vídeos que a gente tem aqui no canal, e aí você pode verificar a questão da qualidade do áudio. Lembrando que o áudio foi gravado pelo meu celular, então sim, vai ter um pouco de perda. Porém, dá para você ter uma ideia mais ou menos da qualidade do áudio da TV. E também, caso você queira também informações de bioimpedância, essa balança aqui, já adianto para vocês que ela não fornece dados de bioimpedância. É a balança apenas que fornece medição de peso dos usuários, utilizada para fins domésticos e também dietas básicas, entre diversos outros aspectos. Mas mesmo assim, é uma balança bem interessante que eu vou fazer review agora com vocês. E aí eu queria a sua opinião, o que você achou desse teste de som? Como eu falei, tem uma leve perda, né, porque a gente está gravando com microfone externo e tudo mais, mas na minha opinião eu achei o som muito bom. Outro ponto que eu queria falar sobre o som dela, principalmente na parte das configurações, que ela também tem como você ajustar o som. Você tem ajuste de perfis de som, como som para cinema, som para jogos, entre diversos outros aspectos. Além de contar com o recurso Dolby Audio, que acrescenta ainda mais na qualidade de áudio dessa televisão. Então, sério, o som dela é muito bom e para mim é um excelente ponto positivo. A Philco também acertou demais nesse ponto aqui. Mas, como eu falei, caso você queira melhorar ainda mais, você pode usar uma soundbar ou um home theater para extrair ainda mais qualidade sonora do seu setup, utilizando essa televisão. E agora vamos passar para o seu sistema operacional, até porque isso aqui é uma Smart TV, né? Se você compra, você quer utilizar aplicativos e você quer assistir seus filmes e principalmente saber se o sistema é fluido. E o sistema operacional dessa TV é o sistema Roku. Sinceramente, esse sistema aqui, em minha opinião, é o melhor sistema para você utilizar nas televisões na atualidade. O sistema Roku é um sistema super leve, é um sistema super responsivo e é um sistema que basicamente não trava. Na minha opinião, ele é um sistema muito bom e bem confiável e sólido para você utilizar no seu dia a dia. Uma coisa que eu gosto do sistema Roku é que, além dele ser bem completo na parte de configurações, ele também tem uma interface bem amigável. Então, se você tem uma pessoa na sua casa que não tem muita afinidade com tecnologias, é uma pessoa de uma idade mais avançada, né, que tem mais dificuldade de utilizar dispositivos eletrônicos, o sistema Roku oferece uma interface muito simples de você mexer. É uma interface simples e intuitiva, é uma interface muito rápida. Então, na minha opinião, o sistema Roku leva um ponto muito positivo nesse aspecto. Porém, o sistema não é perfeito. Para algumas pessoas ele pode ser um pouco limitado, pode não ter suporte para algum aplicativo que você queira utilizar. Mesmo que ele tenha suporte a muitos aplicativos, ele ainda fica devendo em algumas coisas. Ele não tem jogos, ele também não tem alguns aplicativos que a galera gosta de utilizar, então é bom você pesquisar se os seus aplicativos estão disponíveis no Roku ou não, mas é sério, 90% dos aplicativos que você utiliza para assistir filmes, séries e outras coisas assim do tipo, já estão presentes no sistema Roku. Além disso, ele também não tem suporte a comando de voz, pelo menos nessa televisão. Então, se você pegar o controle dela, você não tem microfone, e o que, na minha opinião, é um ponto negativo. Eu acho que poderia ter suporte a comando de voz, principalmente porque é algo que acrescenta muito mais acessibilidade. Eu sei que o sistema Roku já é um sistema acessível, tem suporte a legendas automáticas, entre diversos outros aspectos interessantes, mas eu acho que poderia ter suporte a comando de voz diretamente integrado no controle, o que facilitaria demais.
Porém, você pode contornar esse problema utilizando o dispositivo Alexa, utilizando o dispositivo Google Home ou então você baixando o aplicativo do Roku no seu celular. E aí você pode contornar esse problema utilizando o comando de voz diretamente pelo seu celular. Abrir YouTube. Porém, eu ainda acho que é uma solução um pouco meio antiprática, porque você precisa de um outro dispositivo para resolver um possível problema que está presente na televisão. Não é algo que é um ponto negativo para você não efetuar a compra da TV, mas é algo que atrapalha. Porque se você vai fazer uma busca no YouTube, você vai escrever o nome de um filme que é muito grande, como O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, seria mais prático você ter comando de voz. Mas não é algo que condena a compra da televisão, só é algo que impacta um pouquinho no seu dia a dia para ter um pouco mais de agilidade. Como eu falei, você pode contornar essas opções. Outro ponto interessante sobre o sistema dessa TV, que como eu falei, ela é compatível com Alexa e Google Home, e ela também é compatível com o sistema de home do Android, Você pode utilizar ela nas configurações do Android, você tem os controles diretamente integrados no seu celular, além de também ela ser compatível com Apple Home, então você pode utilizar o seu iPhone para também configurar e mexer na sua TV, o que é bem legal. E sobre essa parte de configurações também do sistema Roku, como eu falei, é um sistema que oferece diversas configurações interessantes, ele também oferece alguns recursos interessantes que podem estar presentes nas configurações, como espelhamento de tela facilitado, entre diversos outros aspectos que, na minha opinião, tornam o sistema bem positivo. Além também de ser um sistema que, em longevidade, ele é um sistema que continua rodando bem fluido. Então, diferente de algumas TVs que tinham Android e tudo mais, que as pessoas compravam e depois de um tempo começava a travar, ficar meio engasgado, esse sistema aqui não vai te dar dor de cabeça, sendo bem sincero com vocês. Eu conheço várias pessoas que têm TV da Roku que basicamente utilizaram sem ter problema nenhum. A gente já fez vídeo aqui também de um Roku Express que, cara, esse Roku Express até hoje tá rodando lisinho e não apresenta nenhum travamento. Então, na minha opinião, o sistema Roku é um sistema muito bom. Eu mesmo tenho uma TV Android aqui em casa, uma TV da Philips, que uma crítica construtiva ao Android TV já tá travando pra caramba. Então, sério, eu gosto muito do Android, mas nas TVs eu me decepcionei um pouquinho. É um sistema que eu gosto, é um sistema que quando eu vi eu fiquei muito animado, mas nesse aspecto me deixou um pouco desanimado nessa parte de longevidade. Então, sim, nesse ponto aqui de sistema, eu acho que foi uma escolha muito legal utilizar o sistema da Roku, porque é um sistema muito bom. E agora que eu já falei sobre todos esses aspectos, vamos passar para a parte da gameplay. Eu vou fazer um teste nessa TV para a gente testar o modo de baixa latência e eu vou falar com vocês diretamente sobre as minhas opiniões pessoais jogando e testando essa TV na prática no meu PlayStation 5. Então eu vou jogar alguns jogos e vou mostrar para vocês o teste de imagem, além dos testes que eu já gravei anteriormente. Vocês viram diversos testes aí durante o vídeo, diversos exemplos de imagem, mas eu quero também fazer um teste de gameplay em tempo real para ir conversando com vocês o que eu tô achando da imagem naquele momento do jogo que eu tô jogando e se vale ou não vale a pena comprar essa TV para jogos. Vamos lá que eu vou ligar a TV e vou passar para a tela do meu PlayStation 5 para vocês. Certo, agora eu tô aqui com vocês pra gente fazer os testes finais da TV, eu quero fazer uns testes em jogos. Eu tô aqui com a TV ligada, eu deixei a imagem mais neutra possível, sem muitas luzes, sem nada, pra gente ver um teste mais fidedigno na situação real, E eu vou testar com vocês um jogo que eu escolhi para testar, que vai ser o Gran Turismo 7. Esse jogo aqui, no PlayStation 5. Ele é um jogo legal, ele tem um jogo que tem uns gráficos bem interessantes e tem zonas claras e escuras pra gente testar. Certo, eu já tô aqui no Gran Turismo 7. A imagem que eu tô vendo é a mesma imagem que está sendo captada pela câmera aqui. Eu tentei ajustar para ficar o mais parecido possível e está sendo filmada a 60 FPS para a gente pegar baixa latência, também testar o desempenho em jogos com maior qualidade. Eu vou escolher uma corrida aleatória. Deixa eu escolher aqui uma pista na Europa. Olha, nesse primeiro momento aqui, eu tô colocando aqui na câmera externa, para a gente fazer os testes. Eu acho que a imagem da TV tá muito boa, comparando com a LG que tem aqui em casa também, para parâmetro de comparação, a TV que eu jogo normalmente, eu tô achando que a imagem dessa Philco aqui tá excelente, os detalhes também estão sendo bem preservados e tudo mais, e as partes pretas do vídeo, dos jogos em si, estão muito bem apresentadas, A gente tem um contraste muito bom e muito bem apresentado aqui no Gran Turismo, e a gente também tá tendo o foco nas partes brancas e tal, o contraste entre o preto e o branco, tá sendo bem interessante. Na câmera, pelo que eu tô vendo aqui, tá um pouco mais escuro que na realidade. Então, na vida real, um pouquinho menos acentuado o preto, Eu vou tentar clarear para deixar mais semelhante. Acredito eu que assim fica mais semelhante. É meio complicado, gravar, porque a gente tem que ajustar o nível de branco e preto também. Porque se a gente deixar muito claro, acaba que o nível de branco fica estourado e o preto fica muito claro. Fica lavado,
mas assim tá mais próximo, né? Eu equilibrei um pouco melhor os níveis de preto e branco. Sobre latência, eu não tô sentindo nenhuma latência aqui no Gran Turismo. Eu tô achando que tá bem interessante, né? E eu acho que o jogo tá bem responsivo, a imagem também tá bem responsiva. Os comandos que eu faço aqui estão sendo computados com bastante responsividade. Eu vou fazer um teste aqui para vocês, vou botar na câmera de cockpit e eu vou mexer o analógico. Olha só, mexer o analógico, vocês percebam que o volante ele mexe na mesma medida. Eu joguei outros jogos nela, como vocês puderam ver, eu joguei Astrobot, joguei Demon Souls e eu não senti nenhum atraso. Vou testar no Astrobot para vocês darem uma olhada também. Aqui agora eu já vou ter que reajustar a câmera, porque se você for ver as cenas deram uma distorcida, mas isso é só na câmera, ao vivo tá perfeitinho. Certo, aqui no Astro Playroom eu tô aqui testando o joguinho e assim, os comandos estão bem responsivos. Eu vou dar um salto aqui, vou apertar o X para pular, ó, a partir do momento que eu instalo, aperto, ó, ele já pula instantaneamente, não tô sentindo nenhum delay na usabilidade do jogo, eu tá perfeitamente, os movimentos bem fluidos, e esse aqui é um jogo que é bem rápido, pelo fato de ser um jogo de plataforma, você tem que ter bastante precisão para fazer as coisas. Eu vou entrar na fase aqui, essa fase aqui é interessante. Eu tô numa fase aqui, e cara, eu tô sentindo uma precisão muito boa. Então, assim, ao meu ver, essa TV sim vale a pena, é uma TV interessante, principalmente pela acessibilidade dela, uma TV que não tem um custo tão alto e entrega uma boa qualidade de imagem. Droga, me joguei aqui pra debaixo da plataforma, mano. Então, assim, ao meu ver, é uma TV que entrega uma boa qualidade de imagem, é uma TV que entrega uma boa construção. Não, obviamente não dá pra gente comparar com TVs mais caras, né? Ela tem que ser comparada com a TVs da faixa de preço dela, mas pelo preço que a gente pagou nela e pelo preço que ela custa também, né? Que eu sempre tô vendo em promoções e tudo mais, eu acho que é uma TV honesta que entrega uma boa qualidade de imagem. Me surpreendeu bastante. Assim, eu joguei com ela, eu tô assistindo filmes com ela e outras coisas do tipo, e cara, eu tô achando a TV muito boa, sabe? Na questão assim de qualidade de imagem, nessa parte de construção, eu achei bem interessante. E como vocês podem ver, né, é uma TV muito boa para jogar também. Claro que, como eu falei, se você tem um PlayStation 5 Pro, se você vai mirar em taxas de FPS mais alto do que 60, se você quer, por exemplo, chegar próximo aos 120 FPS, então 144 FPS, ela não vai te oferecer esse suporte, até porque ela só suporta no máximo 60 FPS. Mas com o modo de baixa latência, dá para você jogar tranquilamente. Como vocês estão podendo ver aí, eu estou jogando o Astrobot aqui, né, que é um jogo de plataforma. E, cara, tá muito bom, na minha opinião. Joguei Souls-like também, joguei Demon Souls com essa TV e achei que a qualidade ficou ótima. Então, assim, na minha opinião, eu acho que vale a pena comprar a Philco, né? Já fazendo as considerações finais aqui nesse trecho do vídeo. Eu acho sim que vale a pena comprar essa TV da Philco, a P60CRA. E se você encontrar ela com um ótimo preço, né, na parte de 2.000 e poucos reais, ou até no máximo seus 3.000, aí eu recomendo você também fazer um comparativo com outros modelos, cara, na minha opinião compensa bastante, porque é uma TV boa, é uma TV que tem uma qualidade de imagem legal, uma TV que entrega um áudio legal, e mesmo na configuração original, eu acho que ela já está cumprindo muito bem o seu papel, né? Então, assim, ela já está entregando um kit bem interessante na sua configuração padrão, né? Então, assim, jogando com ela e testando outros jogos com ela e tudo mais, eu acho que tá uma TV bem interessante. E pelo fato de ter o sistema Roku, eu acho que é um sistema que acrescenta ainda mais, é um sistema que vai deixar a sua usabilidade mais fluida e é um sistema que basicamente não trava. Então, nesse ponto aí do Roku, eu acho que é um sistema muito bom. Então, sim, esse produto aqui está aprovado pelo Service Tech, eu acho que vale muito a pena. E como eu falei, caso você queira comprar essa TV, tem links na descrição e aqui no YouTube Shopping. Comprando por esses links, você vai estar ajudando a gente a crescer e se manter aqui no YouTube. E caso você queira também compartilhar esse vídeo com algum amigo seu, né, que está querendo comprar uma TV legal, eu agradeceria muito seu amigo também. E também eu queria saber sua opinião. Você tem uma TV dessa? Você tem uma TV dessa da Philco, né? Uma P60CRA? Diga a sua opinião aí embaixo, né? Compartilhe a sua opinião com outras pessoas. Se você puder compartilhar, eu agradeceria demais as outras pessoas também, porque informação sempre é bem-vinda. E também, caso você queira conferir nossos outros vídeos aqui no canal, fique à vontade. Nós temos review de peças para PC, celulares, TVs e muito mais. E também, caso você queira conferir nosso canal de jogos aqui no X1, lá a gente faz review de jogos, gameplay, diversos jogos diferentes e muito mais. E também, caso você queira seguir a gente no Instagram e no TikTok, @STMCTech e @X1. E bom, esse vídeo está chegando ao fim. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e fiquem bem!